meditar na palavra de Deus, ela é sempre viva para as nossas vidas. E é importante quando nós meditamos em conjunto, né? Nós lemos a palavra e nós percebemos o que ela quer falar conosco hoje. E eu quero meditar com você hoje uma palavra da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Uma carta curtinha, bem interessante, você pode ler ela toda se você quiser, mas nós vamos ler um texto do capítulo 4 e vamos ler dos versos 9 até o verso 12, que diz assim: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Paulo está dando aqui uma exortação, uma instrução a uma igreja muito querida, a uma igreja que fazia tudo certinho, a uma igreja que ajudava os pobres, que ajudava o apóstolo Paulo, que era fiel com Deus, que era fiel a ele, com as coisas que ele ensinava, eles obedeciam. E ele tem muitos elogios para dar para essa igreja dos Tessalonicenses, porque é assim, não é? Nós também muitas vezes fazemos as coisas boas. Muitas vezes pensamos que vamos na igreja só para a gente mostrar as coisas ruins. Não, Deus é aquele que também valoriza as coisas boas que a gente faz, aquilo que nós estamos frutificando para o reino de Deus. O que a gente sempre fala é que não adianta a gente querer fazer boas obras no intuito de comprar a nossa salvação ou comprar bênçãos de Deus. Isso não funciona, porque com Deus a gente não negocia. O que Ele dá pela sua graça, porque na verdade a gente não merece, mesmo se a gente é cheio de boas obras. E Martinho Lutero, o reformador da igreja, ele ensina isso de uma maneira muito prática. Ele diz: nós somos em Cristo livres, nós somos libertos do poder da morte, do pecado, nós somos livres para viver a vida verdadeira, a vida que Deus conquistou para nós, que Deus nos criou para viver, mas somos escravos de Cristo, e por sermos escravos de Cristo, produzimos boas obras, nos esforçamos em realizar as obras que Jesus mesmo, que Ele faria se Ele estivesse vivendo a situação que nós estamos, que Ele produziria, porque o Espírito dele vive em nós. Então Paulo aqui elogia os Tessalonicenses, mas fala algumas coisas interessantes. Ele diz: olha, eu não preciso falar para amar uns aos outros, porque vocês estão instruídos por Deus para isso. E sabe que essa máxima, né, isso que o Evangelho nos traz, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como irmãos ou como a nós mesmos, isso é uma lei ética que percorre todos os povos. Isso a gente diz que é um sinal de Deus em todas as culturas e em todos os povos, porque em todas as culturas, de uma forma ou de outra, ensinam a amar o próximo, né? Então isso é inerente do ser humano, né? O conceito, o saber que amar ao próximo agrada a Deus, que amar ao próximo é algo que todo ser humano deveria fazer, porque é meu próximo. Então ele diz: isso vocês já sabem. E aí ele diz assim: na verdade vocês já fazem isso, essa prática vocês já têm. Olha que bonito, né, Paulo poder dizer isso. Mas eu quero exortar que vocês podem progredir um pouco
mais. E nesse capítulo 4, claro, a gente não tem tempo aqui para ler todo o capítulo, estudar todo o capítulo. Mas Paulo, no final do capítulo 3, ele introduz esses temas que ele vai tratar no capítulo 4, né, que são, primeiro, a santificação, depois o amor ao próximo, e aí o cuidado, porque a vinda do Senhor está próxima, o temor a Deus. Então, nós pegamos esse tema do meio, que é o amor ao próximo, onde ele diz que você pode progredir um pouco mais. No começo do capítulo 4, ele fala a mesma coisa. Olha, vocês precisam buscar a santificação. E vocês já estão fazendo isso. Mas eu quero dizer que vocês podem melhorar. Vocês podem dar um passo a mais. Vocês podem avançar um pouquinho. Então esse é o tema central da mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Que eu não sei onde você está no caminho. Eu não sei se você está com problemas. Eu não sei se você já está fazendo alguma coisa boa. Mas eu quero te incentivar a dar um passo a mais, a não retroceder, a não se deixar levar pelas coisas ruins, pelos problemas, pelas dificuldades, a não se deixar paralisar, mas estar sempre avançando, progredindo, aprendendo um pouquinho mais, dando um passo a mais na sua santificação, no seu amor ao próximo, no seu temor ao Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. E ele dá umas instruções bem interessantes. Eu gosto muito porque Paulo é muito prático. Então ele diz, olha, vocês podem progredir um pouco mais. E como que se faz isso? Ele não deixa a gente, vou progredir, não sei como avançar, como ir em frente. Então aqui ele dá as instruções. Diligenciardes por viver tranquilamente. Ora, todos nós sabemos que viver uma vida tranquila, uma vida de paz, é fundamental para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional e também para a nossa saúde espiritual. Nós vivemos dias onde as pessoas vivem muito agitadas, onde as pessoas vivem muito ansiosas, onde as pessoas vivem muito deprimidas, vivem muito tristes, buscando um prazer a todo custo, mas de uma forma que são prazeres muito momentâneos e que não trazem essa paz real, essa paz de viver uma vida tranquila, né? Então em Jesus a gente encontra isso. A gente tem essa vida tranquila, a gente tem essa paz que só Ele pode dar. E aí ele continua dizendo assim, cuidar do que é vosso, sabe? Porque muitas vezes a gente não cuida do que é nosso. E tem uma passagem em Apocalipse que ele diz assim, cuida para que ninguém roube a tua coroa. Aquilo que a gente já alcançou, aquilo que a gente já aprendeu, a gente precisa manter. A gente não pode perder, não pode deixar nada roubar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já alcançamos em Deus. Então ele diz, cuide do que é vosso, porque às vezes a gente está tão preocupado com o que é do outro, às vezes a gente está tão preocupado que o outro alcançou, parece que alcançou mais, parece que o do outro é melhor, parece que o pasto do vizinho tem mais grama. Então a gente fica muito preocupado com as aparências, com o que os outros vão pensar, disso que eu estou passando, disso que eu estou vivendo, disso que eu estou vestindo, com o carro que eu estou andando, e não cuido do que é meu. Não cuido do meu marido, não cuido dos meus filhos, não cuido da minha vida, não cuido do meu trabalho e acabo muitas vezes perdendo aquilo que eu já alcancei. Então aqui Paulo diz, cuida do que é teu, mantém o que é teu, mantém bem, com cuidado, com amor, porque ter uma família é uma coisa preciosa, ter um trabalho, ter onde ir todos os dias é precioso. Quantos que não tem? Então ele continua dizendo, então, o último passo que é, e você precisa trabalhar com as próprias mãos, como nós vos ordenamos. Trabalhar com as próprias mãos. Tem gente que quer ganhar tudo de graça.
Tem gente que acha que o mundo tem que colaborar para ele, que todo mundo tem que fazer tudo para que ele fique bem, para que ele tenha todas as coisas, porque muitas vezes nós criamos crianças muito mimadas, muito acostumadas a receber tudo de mão beijada. São pais que, em vez de educar e ensinar os seus filhos na admoestação e temor do Senhor, vivem dizendo assim, ó, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Mas, meu amado, pode ser que às vezes aquilo que você não teve te livrou de muitas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, a gente tem que trabalhar com as próprias mãos, alcançar as nossas próprias conquistas, tanto no campo natural da vida, como no campo espiritual. Não adianta eu ir na igreja onde tem o pastor fulano de tal, porque não é pela fé do pastor que eu vou crescer espiritualmente, mas eu vou crescer com as minhas próprias conquistas espirituais, com as minhas próprias experiências espirituais. Você também precisa ler a Bíblia. Às vezes você quer só uma pregação, que a pregação seja ótima, seja bonita, mas aquele pastor, para chegar a dar uma pregação, ele estudou, ele pagou um preço, ele foi lá, leu 500 vezes o texto da Bíblia, olhou outras versões, procurou uma Bíblia de estudo, procurou uma interpretação, buscou a Deus, orou por isso. Mas e você? Você não quer nem ler a Bíblia? Meu irmão, aí não vai dar, né? O apóstolo Paulo diz, olha, isso tem que ser com diligência. Diligência é o contrário da negligência. Se eu trabalho com as minhas mãos, se eu mantenho o que eu tenho, eu vou viver uma vida de paz. E o que ele continua finalizando aqui, dizendo assim, porque assim, desse modo, então vocês vão se portar dignamente com os de fora e não vão precisar nada, não vão precisar mendigar, não vão precisar pedir para ninguém nada, vocês vão ser autossuficientes e Deus nos deu todos os dons e as propriedades para que a gente tenha o governo de si mesmo. Isso é muito importante, isso é um valor do reino de Deus, onde a gente sabe se governar, sabe se administrar nossa vida, o nosso trabalho, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nossa santidade, o amor ao próximo, para que os de fora possam olhar para a nossa vida e possam ver, puxa, a vida cristã vale a pena. Olha que cidadãos que produz, né? A Bíblia, a igreja e tudo isso. Gente de bem, gente honesta, gente que paga suas contas, gente que não gasta mais do que ganha, gente que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, gente que se porta com decência, gente que se comporta, gente que se veste com decência, com simplicidade, com bom gosto sim, mas não com exageros. Então, isso é viver uma vida de paz, uma vida tranquila, com bom testemunho dos de fora e não precisando de nada, não passando necessidade, porque essa é a vontade de Deus pra gente. É simples, não é? Mas às vezes a gente complica e muito. Vamos orar para que Deus nos ajude? Eu queria te desafiar, se você tem dívidas, de você fazer um propósito de pagar suas dívidas, sabe? De você resolver isso na sua vida, né? De você talvez ter um estilo de vida um pouco mais simples. Não faz mal, isso é muito bonito, a gente não gastar mais do que ganha. Para quê? Aparentar uma coisa que é falsa, que é para eu ficar com dívidas? A gente não precisa disso. Isso não agrada a Deus, isso não é de Deus, né? De Deus a gente precisa ter dinheiro para ajudar os outros, ajudar quem precisa. Mas então eu vou dar do meu para aquele que fez errado? Sim, num primeiro momento você pode estender a mão. Você não gostaria de que alguém estendesse a mão para você? Você errou? Errou, e daí? Então passa fome? Não, né? Vamos ajudar uns aos outros e ensinar as lições de Deus que valem a pena. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque a tua palavra é tão linda, ela é tão prática, ela nos ensina as coisas de uma maneira tão simples, Senhor. Nos perdoa porque somos nós que complicamos.
Somos nós que somos desobedientes. Somos nós que deixamos escapar tesouro, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra quer nos ensinar. Nos perdoa, Senhor, por favor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu sangue derramado lá na cruz. E nos ajuda a viver uma vida de santidade, de amor ao próximo, uma vida diligente em guardar aquilo que já alcançou, em trabalhar com as próprias mãos e ter uma vida sossegada, uma vida de paz, uma vida de bom testemunho e uma vida sem necessidades. Nós sabemos que essa é a Tua vontade, então nos ajuda a nos alinharmos com a Tua vontade e andarmos no Teu caminho, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é no nome de Jesus que eu peço essa bênção, Senhor, para a minha vida, porque eu preciso de Ti. E também para o meu telespectador que está comigo orando, que talvez, Senhor, está lidando com dívidas, está lidando com problemas na família, com problemas com o filho, problemas com os pais, problemas na escola, eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem a solução e que nós tenhamos a humildade de nos colocarmos na Tua presença e apresentarmos os nossos problemas e realmente levarmos uma vida direita, uma vida que honre ao Senhor, e certamente encontraremos paz e abundância. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que essa lição possa ser gravada no seu coração e se torne prática para mim e para você. Deus abençoe.